Então vamos lá. Vamos dar início à nossa disciplina de português, né? Inicialmente a gente vai falar sobre língua e linguagem, tá? Então assim, né? A língua, ali eu já botei algumas definições, mas eu vou falar um pouquinho mais. Então, a língua, né? Para que ela serve, a língua? Não a língua que tá dentro da boca, né? Também, né? Mas a língua serve para o ser humano se comunicar, né, com outras pessoas. Então, é através dela que a gente expressa desejo, ordem, pedido, sentimento, né? E a linguagem é um conjunto de coisas, é um conjunto articulado de sinais que podem ser através de dois tipos que eu coloquei aqui: a linguagem culta e a coloquial. Desculpa, gente, eu não coloquei aqui, na verdade, que é a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal é aquela que vai utilizar palavras para comunicação, tá? Já a linguagem não verbal, ela vai utilizar, ela vai se expressar através de desenhos, gestos, expressões, tá? Agora sim, dentro da linguagem a gente vai ter dois tipos, tá? A linguagem culta e a linguagem coloquial. A linguagem culta é aquela utilizada em ocasiões formais. Por exemplo, vocês vão para uma entrevista de emprego, vocês não vão falar gírias, vocês não vão falar de qualquer jeito, tá? Vocês vão falar um pouquinho mais bonitinho. Ou vocês vão em alguma reunião específica, que mais? Bom, enfim, se vocês forem em algum local onde vocês tem autoridades no local, você não vai falar de qualquer jeito, né? Você vai falar um pouquinho mais bonitinho. Então a gente fala que é formal, você vai falar um pouquinho mais formal. Você não vai falar, por exemplo, com o seu chefe, né? Da mesma maneira que você fala com um amigo seu, ou uma amiga sua, né? Ai, tipo assim, tá ligado? Nananã, tipo, essas gírias nossas, assim, do dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu não falo, formal com vocês, tá? Até porque eu tenho que explicar de uma forma que vocês entendam. E no meu dia a dia, eu não falo nada formal. A não ser que eu esteja na presença de alguma autoridade, daí sim. Mas eu falo, né, de qualquer jeito, sim. Então, a linguagem coloquial é essa linguagem popular, é a nossa fala, a nossa conversa do dia a dia, tá? Então, é como a gente conversa, cheio de gíria, cheio de abreviações e blá blá blá. Tá bom? Ainda, dentro dessa primeira parte, nós vamos ter as palavras homônimas e parônimas. As palavras homônimas são palavras que possuem a grafia, ou seja, a escrita, ou a pronúncia igual, uma das duas, tá? Por exemplo, a palavra concerto, tá? Com C ou com S. Já as palavras parônimas são aquelas que possuem a grafia e a pronúncia parecida, ou seja, parecida, não igual, tá? Na minha apostila é página 5, tá? Mas a minha apostila é um pouquinho antiga, então pode ser que a de vocês seja a página 6, alguma coisa assim. Mas na minha apostila, na página 5 tem uma listinha. Essa primeira listinha tá escrito absolver ou absorver. Então,
são pronúncias e grafias parecidas, tá? Mas não são iguais. Lembrando, palavras homônimas tem que ser uma das duas igual. Palavras parônimas, as duas devem ser parecidas, mas não iguais. Ok, vou botar aqui a palavrinha que eu li ali na apostila. Absorver, né? Ou absolver, ok? Já as palavras homógrafas são palavras que vão possuir a mesma grafia, mas os significados vão ser diferentes. Também tem uma tabelinha com alguns exemplos na mesma página, tá? Por exemplo, a palavra crédito. Crédito, verbo. Eu vou creditar. Ou a palavra... só a palavra... Vai bater minha porta. Bateu minha porta aqui. Ou a palavra crédito, né? Como substantivo, tá? Ou crítica. Eu recebi uma crítica. É um substantivo. Eu vou criticar você. É um verbo, tá? Se escrevem da mesma forma. Só que os significados são diferentes. Ok? Agora, mais um assuntinho, tá? Onde vamos falar de fonologia, dos fonemas, tá? Então, a fonologia é a parte da gramática onde ela vai estudar os fonemas. Mas quem são esses fonemas? Os fonemas, prestem bem atenção. Os fonemas, na prova, provavelmente... Sempre cai, tá, gente? Eu vou falar assim porque, olha, 99% que sempre cai é uma questão. Essa questão, aliás. Por exemplo, tem uma questão que é o seguinte... Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar no assunto aqui na minha apostila, deixa eu procurar. Fonema é... Tem uma perguntinha dessa nos exercícios, tá? Na apostila de vocês. Sempre cai essa pergunta. Então, assim, eu sempre explico de uma maneira, mas eu já sempre falo como que realmente é pra vocês procurarem lá no dia da prova, tá? Como eu falei já pra vocês aqui no começo. A linguagem que eu falo com vocês, ela é coloquial, ela é popular, do dia a dia, tá? Não é que nem tá escrito na apostila. Então, assim, na apostila diz o seguinte, e na prova também vai estar escrito da mesma forma, tá? Não vai estar diferente, então vocês vão ter que, pelo menos, gravar essa partezinha aqui. Fonemas são unidades sonoras mínimas capazes de distinguir uma palavra da outra. Só que o que eu sempre falo? Fonema é o som da palavrinha, é o som da sílaba, tá bom? O som da letra é o som da palavra, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, a palavra passar. A palavra passar, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 letras. Porém, quando eu falo passar, claro, a gente já sabe que é com 2 S's, mas porque a gente já aprendeu, né? Mas não sai o som de 2 S's. Ela vai sair... Olha só como que sai o som. Pá. Sai o som do P e o som do A. Sa. Sai o som de um S, do R, do A e do R. Então, sai quantos sons? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem 5 fonemas, 5 sons.
ok? Agora, axilas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras também. Porém, quando a gente vai falar ela pausadamente, aqui, axi, 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 é o som do A, do K, do C e do I. E las, L, A e S. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. 7 sons. Ok? Então, axi, axi. Beleza, gente? É um pouquinho mais chatinho essa parte, mas vocês vão ver que é bem tranquilo depois. Dentro dos fonemas, existe a classificação desses fonemas. Tá? Vamos ter a classificação em vogal, semivogal e consoante. Tá? As vogais. Então, assim, ó, não tem um obstáculo para a saída do ar. Tá? As vogais são a base da sílaba. Ou seja, não vai ter sílaba sem pelo menos uma vogal. Tá bom? Semivogais. As semivogais são os fonemas I e o U, pronunciados com menos intensidade quando se juntam a uma vogal forte, tá? Aqui tem um exemplo. Professora, mas o I e o U, então não são vogais? São vogais também, só que a gente chama eles de semivogal quando eles estão junto com outra vogal, que é um pouquinho mais forte. Então, aqui, ó, a palavra pátio. Quando eu falo pátio, o I, ele sai pátio, pátio, tá? Então, é uma semivogal. Temos também consoantes, tá? A classificação de consoantes. Essa classificação de consoantes, a gente encontra um pouquinho mais de dificuldade quando a gente vai pronunciar uma palavra, uma sílaba, por exemplo, que tem consoante, né? Então, a boca fecha, a língua vai lá no céu da boca. A gente não percebe quando a gente está conversando. Mas se a gente parar para analisar, a gente vai ver que tudo isso acontece, tá? A língua bate no dente, tem tudo isso. Ó, o T. Eu bato a língua no dente para falar. Tá bom? Eu não consigo falar a letra T com a boca aberta. Nem sai. Agora as vogais saem. A, E, I, O, U. Eu nem fecho, nem encosto dente, língua, nem nada. Tá? Então eu até coloquei que aqui é o encontro das consoantes. Só que esse encontro das consoantes é outra coisinha, tá? Agora, dentro das semivogais, eu vou ter encontro vocálico. Que vai ser o quê? O agrupamento de vogais e semivogais. E dentro desse encontro vocálico, eu vou ter 3 tipos de encontros. Eu vou ter o hiato, o ditongo e o tritongo. O hiato são vogais juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Por exemplo, raiz, ra-is. Lua, lu-a. Tá? Ó, vogal, semivogal e vogal, ok? O ditongo, eu vou ter uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Pai,
não faz separação. Série, série. Então, vogal e semivogal, vogal e semivogal, ok? Lembrando que a semivogal é a I e o U. Agora, temos o tritongo. O tritongo vai ser uma semivogal mais uma vogal mais uma outra semivogal. Exemplo: a palavra Uruguai. Vou separar aqui ela para vocês. Uruguai. Semivogal, vogal, semivogal. Na mesma sílaba, tá? E agora sim, o encontro consonantal que eu falei para vocês. Vai ser o encontro de consoantes, seja na mesma sílaba ou não. Então, aqui, a palavra prato. Prato. Consoantes. Trigo. Duas consoantes. Agora a palavra advérbio. Advérbio. Vogal é consoante, 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 consoante. Se olhar assim, tem duas consoantes. Mas, fazendo a separação, elas não ficam juntas. Mas também é um encontro consonantal. Agora, dígrafo. É muita coisa, né, professora? Mas eu prometo que está terminando, tá, minha gente? Está terminando. Os dígrafos. Os dígrafos são duas ou mais letras que representam apenas um som, tá? Então, esse aqui é bem tranquilão. É só tô falando pra vocês saberem o que é. Dígrafo vocálico. É o encontro de uma vogal com a letra M ou a letra N na mesma sílaba, tá? Então, é aquele som in, on, tá? Ó, AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Então, que tampa, limpo, anjo, junto. Bem tranquilo, tá? É só por questão de saber mesmo. O dígrafo consonantal são as junções de duas consoantes, tá? RR, SS, SC, o S e o cedilha, X e o C, X e o S, CH, LH, NH, QU, GU. Essas daqui de cima, elas separam. O que isso quer dizer? Quando eu vou fazer a separação de sílabas de uma palavra, elas vão ter que ficar separadas, porque juntas elas se brigam. Agora, essas daqui de baixo, se ficarem separadas, que vão brigar. Elas têm que ficar juntinhas, tá? Então, aqui tem um exemplo. Arroz, assar, nascer, desço, exceção, tá? E temos também as sílabas tônicas. O que são as sílabas tônicas? São as sílabas pronunciadas com mais intensidade. E a gente tem uma classificação em relação à posição delas. Por exemplo, oxítona vai ser a última sílaba mais forte. Por exemplo, maracujá, café. Geralmente são as mais fortes, tá? Geralmente são as que têm acento, tá? Só para ficar mais fácil de identificar. As paroxítonas